Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando mais um Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões, episódio número 170. All Captain, My Captain, Chico Firman. Vamos falar de Capitão hoje? Vamos falar de Sociedade dos Poetas. Ah, não é isso. Vamos falar da Capitã Marvel. Hoje é dia de Marvel. Sociedade das Marvetes. Secretas. Quase mortas. Enfim. Mortas poetas. Primeiro filme do universo Marvel estrelado por uma mulher. Olha, como protagonista. Temos um marco. É um marco. Eu acho que é. Chris Lume. Pois é. E já veio causando polêmica. Então vamos falar do filme e das polêmicas, certo, Chico? Rastro estelar de polêmicas. Olha só. Então Só começando. É o 21º filme do universo Marvel. Demorou pra ter um filme protagonizado por uma mulher, né, Chico? Demorou. A Viúva Negra tava quicando aí a bola e não foi. Exatamente. Já faz tempo que tá se comentando do filme da Viúva Negra que nunca saiu. E com uma saiu. grande estrela, né? Scarlett Johansson. Exatamente. Por que o filme da Viúva Negra nunca saiu? Não sei, porque podia ser uma produção menor. Seria, porque ela não tem superpoderes e tal. Podia ser um filme de espionagem. E eu acho que eles comeram bola. Isso aí. Então, Capitã Marvel e todas as polêmicas será hoje o tema de hoje. Vamos começar já com a sinopse? Não, primeiro com os diretores, né? Acho que é bom falar da dupla Anna Boden e Ryan Fleck. É um casal de americanos de 42 anos, ela de Boston, ele de Berkeley. Se conheceram na faculdade, têm um filho e fazem filme juntos. É o 6º longa deles juntos, sendo que 5 os dois dirigem juntos e um deles, só o Ryan Fleck que assinou, mas o roteiro é dela porque ela estava grávida, então ela não pôde comparecer às filmagens. Podemos imaginar que ia ser meio complexo, né? Half Nelson, o filme que revelou o Ryan Gosling. Ryan Gosling foi até indicado ao Oscar por esse filme. Então eles já começaram com bons tempos aqueles, hein? É verdade. Mas basicamente eles são uma dupla de diretores indie, né? Fazem filmes como o Half Nelson, o último filme deles tinha sido Parceiros do Jogo, Mississippi Grind, que tá nos streamings. Tem aquele Se Enlouquecer Não Se Apaixone. Vocês conhecem a carreira deles, Chico? O Half Nelson eu vi no cinema. Passou até na mostra esse filme. Na Mostra de Cinema de São Paulo. E na época eu gostei bastante, assim. Eu achei um filme meio corajoso, porque ele é sobre um professor viciado, né? Então é um tema meio delicado. Achei bem interessante, mas depois realmente eles saíram um pouco do radar, não faziam filmes muito significativos, né? Esse talvez tenha sido mais. E aí eles voltam agora, meio que impulsionados pela Marvel. É isso aí, Thiago, e você? Eu acho que não dá pra dizer que eles têm uma marca, né? Eles ainda estavam muito no comecinho ali da carreira. O Half Nelson, um filme que ficou muito mais conhecido. Primeiro foi um documentário, quer dizer... Eles são associados ao cinema independente, mas não dá pra dizer que eles tenham ali uma grife, algo parecido com o que o Ryan Coogler, por exemplo, o diretor do Pantera Negra, tinha. O Ryan Coogler levou o estilo dele pro Pantera Negra e isso trouxe um ar diferente para uma produção da Marvel. Não é o caso aqui. Talvez muitos tentem forçar a barra, dizendo que são diretores indie dirigindo um filme da Marvel, mas não acho que seja o caso, viu? Eles são diretores indie dirigindo filme da Marvel, mas não quer dizer que eles conseguiram incluir É que eles não têm... eles são filme. Apenas pelo fato de terem vindo de filmes pequenos, Exatamente. mas não por terem um olhar específico, enfim. Não vejo nada disso. Mas eu concordo com o Chico. Eles começaram surpreendente com o Half Nelson e depois ficaram meio apagados. Por mais que o Parceiro do Jogo teve algum destaque em festivais, mas eu acho um filme bem meia boca. Um filme sobre crimes e trapaças entre roletas e jogos. Não é nada muito interessante. Esse Parceiro do Jogo tem o Ben Mendelsohn, que tá no Capitão Marvel, né? Faz o vilão, o Skrull. Vilão que... Enfim. Faz um personagem que vamos falar daqui a pouco sobre isso. Sinopse. Vivendo no planeta do povo Kree, Verse Brie Larson está numa fase final de treinamento do exército de elite, até ser designada para uma missão contra os Skrulls, que levam a descobrir a verdade sobre ela própria. Chico Firman. Tentei evitar todos e qualquer spoilers, por mais que talvez não fossem necessários. O que você achou de Capitã Marvel?
Primeiro deixa eu falar um negócio. Era um filme difícil pra Marvel, porque a história desse personagem, da Capitã Marvel, é muito tumultuada, já aconteceram muitas coisas, já apagaram a história, voltaram, enfim. Nos quadrinhos, isso. Nos quadrinhos. Então a adaptação era uma coisa meio corajosa, porque hoje em dia a Capitã Marvel nos quadrinhos é uma das heroínas, das principais heroínas, talvez seja a principal heroína feminina, mas a história dela é diferente, assim. Primeiro que o Capitão Marvel, que foi o primeiro herói que surgiu nessa pegada, era um homem, e a Carol Danvers, que é a personagem da Brie Larson nesse filme, ela era a coadjuvante dele, era uma pilota realmente da Força Aérea, que era simplesmente aparecia lá nas histórias dele. E 10 anos depois, ele surgiu, acho que em 67. E 10 anos depois foi que ela virou uma heroína. E ela virou uma heroína que era a Miss Marvel. Então, durante muito tempo ela foi a Miss Marvel. Ela só virou Capitã Marvel em 2012. Ela foi várias coisas, inclusive. Vários nomes, teve vários poderes diferentes. E sempre existiu a figura do Capitão Marvel. Mas como teve toda essa virada da personagem nos últimos tempos, e ela se tornou muito importante no universo, não dava mais para contar a história falando que ela derivou de um homem. Até por causa dos tempos são diferentes. Então foi um filme em que eles tiveram que realmente fazer uma coisa ousada. O personagem original, que seria o Capitão Marvel, virou a personagem da Annette Bening, tirando toda a coisa dos superpoderes, de ser um herói e tal, virou um personagem mais uma cientista e tal. E sei lá, a primeira vez que aparece um herói mesmo já é a personagem da Carol Danvers. E ela nunca foi Miss Marvel nos quadrinhos, ou no cinema. Ela já começou como Capitão Marvel. A personagem que aparece, amiga dela negra, que é a Mônica Rambeau, ela foi a Capitã Marvel nos quadrinhos antes da Brie Larson virar a Capitã Marvel. Então tem uma história muito confusa ali, que eles tiveram que... Ele não dá pra contar essa história. Fazer escolhas aí. Eles tiveram que escolher várias coisas. Então teve uma mudança grande na origem dela. E isso irritou um pouco algumas pessoas. Então teve um excesso de ataques muito grandes ao filme por causa dessas mudanças e porque provavelmente as pessoas não acham tão legal que uma mulher possa ser a protagonista de um filme de herói, né? Acho que assim, também teve umas críticas porque a própria Brie Larson ali no começo da divulgação da Capitã Marvel chegou a falar que ela queria ver mais jornalistas mulheres, mais críticas mulheres para falar desse filme, enfim, e aí, vamos dizer assim, que alguns homens ficaram ofendidos, falando, agora a Marvel ficou aí 20 anos, 10 anos fazendo filme de homem, agora eu não tô convidado, é isso? O que aconteceu, né? Enfim, sempre foi o Clube do Bolinha, agora chegou essa mina que tá se achando lá boazona e tá me expulsando, teve gente que veio nessa pegada. Sim, a polêmica correu solta nos últimos dias, né? Thiago. É uma polêmica mais complexa, porque tem esse lado da Marvel realmente ter demorado para fazer um filme protagonizado por uma super-heroína. A DC saiu na frente, acho que o Mulher Maravilha foi feito há 2 anos, então... que foi o filme que trouxe essa discussão de uma maneira mais barulhenta, enfim, foi pioneiro nesse aspecto, né? Mas... Por outro lado, eu acho que a Marvel se cercou ali de uma equipe com muitas mulheres. O roteiro acho que o argumento é escrito por 5 pessoas e 4 são mulheres, algo assim. Na direção tem um homem e uma mulher. Então tem uma série de cuidados no filme. E eu acho que nos temas que o filme aborda, ele tenta dar passos além do Mulher Maravilha. Não só mostrar uma super-heroína mulher e bater nessa tecla da representatividade, mas também trazer questões relacionadas à maneira como mulheres se relacionam com homens. Enfim, eles tentam dar um passo além, que para mim é válido. Eu acho interessante isso que o Chico falou sobre a reconstrução da personagem e as polêmicas que isso trouxe dentro da comunidade de fãs de quadrinhos. Já é uma outra questão, mas o que eu vi nas redes sociais foi uma birra de quinta série, assim, de meninos dizendo que é um absurdo uma heroína liderar um filme, uma bobagem, né? Sim, sem dúvida. Aquela briguinha boba. São coisas que a gente tá vendo repercutir, principalmente no Oscar, mas em outros lugares, e agora chegou no filme de grande massa, e agora esse pessoal se envolveu e viu uma discussão que não tava vendo, né? E até um pouco atrasado, né? Porque
A gente já superou essa ultra fase. Atrasado. Bom, vamos falar mais da polêmica depois, que a gente vai trazer algo mais do que só a polêmica. E o filme, Cris? Eu queria só falar uma coisa que é interessante, tá que tem a ver polêmica. com o filme. Vamos lá, Acho que já entrando no filme, mas na estrutura do filme, no tema que o filme decide, no recorte que o filme decide dar, o Hollywood Reporter veio com uma constatação que eu achei interessante. Eles falam que tanto o filme da Agent Carter, que ainda vai ser lançado, e o filme da Capitã Marvel tem que ser prequels. Então eles querem dizer assim, as heroínas femininas fortes da Marvel não conseguem ser inseridas exatamente nesse momento, até porque é um momento de virada do universo, elas não conseguem ser contemporâneas, elas precisam ser um pouco antes e depois vão ser encaixadas depois, vão aparecer magicamente, enfim, vão ter outra inserção. Elas não conseguem trafegar, sei lá, o Homem-Formiga tá mais contemporâneo com a trama que tá acontecendo. Elas estão num recorte. A Marvel não consegue inserir direito elas ainda no universo. Estão encontrando uma forma de inserir elas no universo. Porque é isso, foram anos de 20 anos atrasado, de homens no universo, né? Então agora que eles vão conseguir dar essa inserção. Então, 10 anos. 11 anos. Eu falei 20 anos? 20 filmes atrasados. Então, 20 filmes, então eu acho que tem um pouco disso. E aí, para se aproveitar disso, já que nós vamos fazer passado, eu acho que é um dos primeiros de uma grande leva de filmes que vai se nutrir de anos 90, né? Agora nós vamos nos nutrir de anos 90, não mais de anos 80, né? Já chegamos nessa fase. Então eu acho que ele tenta vir com essa linguagem visual. Mas eu tenho um pouco de dificuldade com o começo do filme, porque ele já quer te botar no meio da história e você vai ter o flashback, entender quem é aquela personagem um pouco depois, né? É uma tentativa de criar uma linha do tempo ali pro filme, mas pra mim eu tive uma dificuldade de entrar no filme logo naquele começo, sem entender muito bem qual que era a meta dela ali. Depois você consegue se enturmar melhor, não sei. E assim, ao mesmo tempo que me jogou numa linha do tempo um pouco perdida, eu também não senti grande impacto visual e nem nada assim naquele começo. Depois, quando a história dela é contada, eu fiquei um pouco mais envolvida com a trama. Tive essa sensação, não sei vocês. Chico, o filme brinca aí com a que levantou, com cronologia, né? O filme vai e volta, flashbacks. Funcionou bem? O que você achou? Eu concordo com a Cris. Eu acho que nessa ânsia de tentar arrumar a história toda, eles criaram uma estrutura que é um pouco confusa. Com essas voltas no tempo, antes de apresentar de vez a personagem. Eu não sei, por exemplo, se ele começa no melhor ponto, no ponto mais interessante dela, não sei. Mas eu fico pensando, será que se eles começassem de uma maneira até mais cronológica, será que daria certo também? Não sei. Enfim, eles arriscaram. Eles querem fazer um suspense, né? Deu uma baguncinha no filme. E demorou um pouquinho para não só entender a personagem, mas para você entender que o filme tem essa referência tão próxima de um cinema de ação mais dos anos 90, que eu acho que depois fica mais claro isso. Isso, também acho. E nisso eu acho que o filme é bem, bem interessante, porque ele realmente retrata aquele tipo de filme de buddy movie que tinha nos anos 90, que ainda tem, né? Não, sempre teve, na verdade, mas assim, ele remete muito àquilo ali. E eu acho que nesse ponto eles acertam. Eu gosto muito, muito da química dela com Samuel Jackson, acho que funciona super. E que efeitos impressionantes, né? Porque eles conseguiram deixar o Samuel Jackson com a cara do Julius de Pulp Fiction durante um filme de 2 horas. Verdade, eles já tinham feito um trechinho disso com o Robert Downey Jr., né? Eu não lembro em qual, acho que foi num dos Vingadores, talvez? Não lembro. Tem uma cena do Robert Downey Jr. bem jovenzinho, parecia ele no Só Você. Chico não, desculpa, Thiago, você gostou dessa referência aos anos 90 na questão de filme de ação e também na questão cultural? Só voltando rapidinho ao que a Cris apontou, que eu concordo com ela. Eu acho que o filme começa num ponto em que, pra quem não acompanha, principalmente pra quem não é fã da Marvel e pra quem não tava ali ansioso pra juntar as peças do quebra-cabeça do universo cinematográfico Marvel, é totalmente desinteressante. Mas eu acho que não é novidade nos filmes da Marvel. Eu falei exatamente sobre isso no Homem-Aranha Homecoming, que eu acho que ele começa de um ponto que não tem nada a ver com o resto do filme. Ele vira um filme de high school depois dos 15 primeiros minutos e poderia ter começado já com um filme de high school, mas os fãs da Marvel estão...
que estão ali acompanhando toda essa saga, eles querem juntar todas as peças. Então, para eles, o mais importante é saber o que aconteceu ali depois que os Vingadores enviaram o BIP para Capitã Marvel no final do Guerra Infinita, né? O que vai acontecer a partir daí? Mas para um espectador comum que está querendo ver um filme, se divertir, não está nem aí para ligar peças do universo Marvel, isso é totalmente desinteressante, né? É um detalhe, tanto faz. E daí? É óbvio que ela vai responder o BIP, né? Não tem nenhum mistério nisso. Então acho que o filme tenta agradar esses dois públicos com foco principal nos fãs da Marvel. Daí ele começa de uma maneira que eu acho muito abrupta pra quem tá simplesmente querendo se divertir. Não, eu não sei, eu achei que foi abrupta e nem achei a cena uma ação tão legal, assim. Tem cenas de ação mais legais no filme, não sei. Eu acho que falta também cena boa de ação, mas já Também tô me acho. antecipando. Acho que não tem uma cena memorável de ação. Mesmo uma que eles usam trilhas de anos 90, parece que tá mais na intenção do que na cena em si. A cena você não lembra no final o que aconteceu. É tudo muito escuro, enfim, os efeitos não são nada memoráveis. Não sei se os diretores também não estão confortáveis para fazer grandes cenas de ação, mas isso pra mim passou. Muito escuro você fala na cena do espaço. Principalmente as Entendi. de dentro das naves e, enfim, eles colocam um tom azul escuro que Meio- passa no filme Meio inteiro, roxo né? mesmo, escuro, né? Enfim, mas por outro lado, eu gosto da ideia de começar o filme de um jeito bagunçado, porque a personagem tá desorientada e ela tá tentando se encontrar. Tem esse Então reflexo. isso seria interessante. É. Em tese seria interessante. Porque a Marvel já contou muitas histórias de origem de super-heróis. Esse é um formato que saturou, né? A gente já tá cansado de ver histórias de como o fulaninho virou o herói, descobriu os poderes, trouxeram grandes responsabilidades e tudo mais. Nesse eles tentam bagunçar totalmente essa história de origem, misturando passado, presente, memória, o que é verdade e o que não é, de um jeito que pra mim é mais curioso. Eu gostei do esforço de fazer uma história de origem muito diferente do típico que a gente está acostumado a ver. E recuperando a coisa que a Cris falou, eu acho que além do fato da personagem ter uma origem muito bagunçada e eles terem que ajustar isso tudo, tem o fato de que esse universo está sendo desenhado desde 2008 e não dá simplesmente você criar uma história de origem num contexto que já está todo mundo lá. Porque se todo mundo tá lá, se a Capitã Marvel Onde surgiu... ela tava? Onde é que ela tava. Então, por isso, eles pegam essa coisa e jogam mais pra trás ainda. Eu até achei que foi muito pra trás. Podia ser 2000, anos 2000, É mais tava fácil, ótimo. né, pra narrativa você jogar o personagem no passado. Porque a minha... Veja só a loucura. O filme se passa em 95. E aí, agora, a gente tá em 2019. Quando ela vai voltar, ela for voltar agora pro Vingadores, vai estar em 2019. Então, como é que 24 vai anos depois. passar esse período? Ela voltou, e aí vai estar com que idade? Vai ser vovó Marvel? Enfim. E o curioso também, Chico, que eu fiquei pensando é que o filme tem essa história do bip que o personagem do Samuel Jackson dá pra ela, o pager, né? Pra que ela seja acionada só num caso de emergência. O tanto de emergência que já rolou, né? E Que não chamaram até nos ela, filmes né? da Marvel, Sim, porque acho que faltou a cena em que ela viraria pro Samuel Jackson e falaria: olha, só no caso de emergência mesmo, tá? Naquele caso que matem quase todos os heróis. Metade da população morrer. Porque, né, demoraram pra acionar o bip da Capitã Marvel. Como o Chris falou, né? Eles estão precisando agora recuperar o tempo perdido. E aí vai ficar hiatos nessa história, assim. Pra quem quiser buscar essa explicação pra tudo, né? Vamos Não, e trabalhar aí com os o que tem. haters estão aí pra isso, que é pra falar claro. que... Pra quê? Não, imagina quando tiverem que introduzir os X-Men no cinema. Eles vão ter que zerar de novo. Não sei se Eu vão acho que. fazer isso, né? Mas eu acho, eu não sei como vai ser a solução do próximo filme dos Vingadores, mas eu acho que eles vão ter que zerar meio a história, começar tudo de novo pra poder introduzir as pessoas aos poucos. Mas, voltando pro filme, eu acho que depois que eles meio que se estabelece na bagunça, que é um pouco. Baguncinha, não achei tão absurdo assim. Mas baguncinha do começo, eu acho que ele adota meio que um formato meio padrão de filme de ação dos anos 90. E eu acho que ele segue nessa linha e eu acho que ele se dá bem. Não acho que ele nem mire num filme de ação muito especial. Acho que ele mira numa coisa bem padrão mesmo, bem básica. E eu acho que ele funciona bem para o propósito dele. Essa coisa do feminismo, do empoderamento feminino lá, que o filme
ele se torna meio que obrigatório para ele ter esse papel, essa representação. Eu acho que está diluído no filme, mas de uma maneira mais tranquila, não me parece um filme de discurso, sabe? É um filme sobre uma heroína, acabou, enfim, ele lida bem com isso. E ele traz vários outros temas, né? Porque tem até essa questão do colonialismo que o filme puxa num determinado ponto da trama, que tem uma virada na trama em relação aos vilões e aos heróis. E aí o filme passa a discutir essa questão de quem coloniza quem explora que povo. Aí ele leva o filme para um lado político que não tem necessariamente a ver com a questão do empoderamento feminino. Uhum. Isso tá lá, mas convive com outros temas do universo Marvel. E acaba dialogando com filmes como Pantera Negra, que também tratam de questões parecidas. E nesse ponto me surpreendeu, porque eu achei que seria um filme muito mais simples, como Mulher Maravilha era. Simples, atual também, urgente e tudo mais. Mas é um filme que parte do princípio de que temos uma super-heroína e a partir daí o que podemos trazer de novidade para a discussão. A relação dela com o personagem do Jude Law, por exemplo, é um avanço na discussão. É algo que não tinha no Mulher Maravilha. A presença de um homem que quer impor para a mulher o que ela deve fazer, né? Como ela deve ser, enfim. Isso não tinha no filme anterior e é uma discussão que tá muito em alta. A Marvel soube embarcar nela, enfim. Deixa eu pontuar algumas coisas, então, agora, minha opinião. Vocês já falaram disso, gosto da ideia de começar de maneira diferente a história, essa questão, mas acho que o filme tenta tanto forçar isso como um suspense para dar as origens de onde vem o Capitão Marvel, que eu acho que a ideia acaba não rolando tão bem. Eu fico com a opinião da Cris. Achei o começo muito conturbado. Gosto muito mais do filme quando ele entra realmente no planeta Terra e vira um filme de ação dos anos 90, como o Chico levantou bem. Muitos filmes eu acabei falando que eu gosto mais da primeira metade que na segunda. Esse eu dividiria em 3, eu gosto mais do miolo desse filme. Eu acho essa parte mais gostosa, meio com quê de Top Gun, mas... porque eu acho... Até porque, né? Até porque eu acho, Michel, que o miolo do filme é a parte em que é para espectadores normais. Talvez. Porque justamente que não estão ali por dentro do universo Marvel, que querem ver um filme, simplesmente. Ela descobrindo as origens dela. Então, é um filme... Eu acho a parte mais deliciosa. Padrão, né? Com cenas de ação. A parte mais deliciosa. É a parte que dá pra se envolver no A chegada filme, dela na Blockbuster é quase como chega o Exterminador do Futuro, um Arnold Schwarzenegger, assim, eu lembrei muitas referências assim, de filmes de ação, como o Chico levantou. Então, esses são alguns pontos pra destacar. Outra coisa, tentando comparar algumas características, eu vi o filme com muita questão visual que me lembrou muito o Doutor Estranho, a parte visual. Somente na Terra, mas algumas cores, algumas coisas assim. Ah, é? Me lembrou. E me lembrou bastante o Guardiões da Galáxia, tanto pela quantidade de músicas pop que são utilizadas, quanto até por personagens como aquele gato, como coisa do humor, por mais que eu acho que esse humor não seja tão exagerado quanto o Guardiões da Galáxia, mas eu acho que ele flerta de maneira um pouco mais positiva do que eu acho que é o humor do Guardiões da Galáxia. Então são dois filmes que eu acho que na minha visão, me serviram de referência dentro do universo. Por mais que o casal fale muito dos irmãos Russo como uma referência pra eles, acho que filmaram 4 filmes do universo todo, né? O segundo Capitão América e os Vingadores, né? Acho que foram 3 ou 4 filmes dos irmãos Russo. Então eles falam que tiveram inclusive umas conversas, deve ter alguma coisa da cartilha Marvel, né? Por isso que o filme não, claro, a Marvel ela empacota tudo, exatamente, né? Mas em relação ao Guardiões da Galáxia, eu discordo um pouquinho de você. Eu acho assim, o Guardiões da Galáxia, o James Gunn, ele cria uma linguagem mais própria em relação ao universo Marvel. Ele diz assim, vou fazer uma comédia X, ponto, acabou. E aí ele faz uma comédia e inclui a Marvel ali no meio. Uhum. E eu acho que o Guardiões da Galáxia tem uma embalagem tanto visual quanto sonora mais fechada. É um filme que ele se arrisca mais, ele quer fazer tem umas loucuras mais de visuais e ele a presença das músicas nesse realmente tem bastante, mas lá eu acho que é quase uma curadoria de músicas. É quase personagem as músicas. Eu acho que é um pacote bem mais fechado. Esse filme
apesar de eu ter achado ele legal, eu acho ele um pouco mais genérico do que o Guardiões da Galáxia. É quase mais autoral o Guardiões da Galáxia, para um lado muito pop, mas mais autoral. Esse eu acho um pouquinho mais genérico. Não, concordo. Mas eu vejo muitas coisas interessantes nele. Eu acho que funciona muito a Brie Larson com o Samuel Jackson. Eu acho que funciona essa coisa de voltar aos anos 90, de tentar reproduzir aquele cinema pop dos anos 90, cinema de ação dos anos 90. Também concordo com o Thiago, não acho que tem grandes cenas de ação, mas no contexto de um filme de ação, do filme em si, eu acho que ele representa bem esse cinema dos anos 90. Esse miolo nos 90, né, que você disse, Michel? Que deve ser, vamos lá, 1 hora de filme, tem 2, deve ser 1 hora. Por aí. Pouquinho menos, talvez. Eu acho que é mais divertido, realmente. Eu me sinto um pouco até triste, porque eu vivi muito. Nós somos dos anos 90, geração, nós vivemos a adolescência nos anos 90, então parece que é um filme feito pra mim, né? Pra me agradar e pra passar a mão na minha cabeça. As trilhas, essa referência aos filmes, quer dizer, é muito a gente. Né? Blockbuster. Mas é triste, por outro lado, ver o que eu considerava na época tão moderno, às vezes radical, ser filtrado e acabar virando trilha de um filme família, muito conservador, muito, muito bobinho, né? Então, na trilha sonora tem Nirvana, tem Garbage, tem Elástica, né? E você, na primeira cena que ela cai na Blockbuster, já ela cai numa parede que atrás tem pôsteres do Smashing Pumpkins, do Rush, enfim. Eles fazem um resumão ali de tudo que acontecia na década. Numa cena, eles têm uma ansiedade de querer jogar essas referências no ar, né? Que fica muito superficial e fica muito diluído de um jeito que, pra mim, provoca desconforto mesmo. É como se tivesse virado um artigo de um penduricalho mesmo. Pra mim funcionou totalmente. A cena do Nirvana com a Annette Bening e a Brie Larson tocando Come As You Are do nada e pra nada. Por quê, né? Eu não entendi de maneira alguma. Eu não sei o sentido daquilo. Mas tudo bem. Né? Não, tudo bem. É um problema mais meu do que do filme, porque isso inevitavelmente aconteceria, né? Eles pegariam tudo que eu ouvi, que eu gostei, e transformariam num artigo de nostalgia vazia, como é o que aconteceu com os anos 80 também. Mas uma cena, por exemplo, em que as pessoas estão conversando numa sala, um assunto X, e tá tocando Man on the Moon do R.E.M. de fundo. Tudo bem, tá bom, entendi o que vocês querem com o filme, mas eu fico um pouco desconfortável com isso. Tudo bem. Faz parte. Aí outra coisa, pegando o que o Thiago falou... Eu gostei, não achei nada forçado. Eu achei bem forçado. Legal. Não, com certeza. Parece uma playlist do Spotify, anos 90 for Dummies. Mas eu achei que valeu. E outra coisa, superamos os anos 80, né? Espero que a Marvel não volte de novo os anos 80, que já tava bem esgotado. Quero ver quando chegar os anos 2000, aguardem aí nossos ouvintes. Netflix, tá todo mundo com essa vibe dos anos 80, quem sabe a gente conseguiu ver agora os anos 90. E aí, trazendo a questão que o Thiago falou, que o filme tem questões políticas, né? A questão, sei lá, do colonialismo ou dos refugiados. Falar muito disso seria trazer o spoiler, mas eu acho legal costurar que o filme tem isso. E a questão, claro, da representatividade feminina, né? Cris, você achou que a Capitã Marvel, ela é uma personagem feminina, assim, girl power, se coloca de igual para igual? Um pouco do que o Thiago estava falando, eu achei que eles conseguiram uma coisa interessante em relação à Mulher Maravilha, que é tentar pegar outros tópicos sobre o feminismo, não ficar na mesma... Não ficar na mesma página, assim, não sei, né? Essa coisa da relação dela com o personagem do Jude Law, da relação dela com a amiga. Ela tem uma relação forte com a amiga, com a filha da amiga, então essa coisa da sororidade dela e tal. Então eu achei que eles conseguiram trabalhar outros temas. Isso eu achei legal. Eles não precisaram bater nas mesmas teclas do Mulher Maravilha. Eu acho legal que, na minha sensação, é que o filme não tenta trazer a discussão. Ele simplesmente coloca... Essa mulher, ela é assim, ela é igual os homens, ela rivaliza com o personagem do Jude Law. Não vamos discutir que espaço tem que ocupar. A mulher ocupou o espaço e acabou. Eu gosto disso, assim. Ela se impõe e ponto final. É pilota de caça, quer dizer... Várias coisas que talvez muitas pessoas enxerguem apenas como posições masculinas e ela faz e não tem discussão. Porque... Siriri, pororó, não. Ela tá ali, pronto. Piriri, pororó. E também mostrando sempre que tem um lado mais falível dela, né? Tem um trecho de flashbacks da infância, que ele narra muito rapidamente a parte da infância e da adolescência, que são vários momentos em que ela erra, até para mostrar que faz parte, é um ser humano, né? Não tá...
o risco que se corre ao criar essa personagem de muito empoderada e simbólica é você tirar dela a humanidade. E acho que eles se esforçaram para transformar a personagem numa personagem mais humana. Eu achei que nessa hora ia tocar reconhece a queda e não desanima. Mas toca Just a Girl do No Doubt pra deixar bem claro que ela é Just a Girl. Não é outra. Bastante. Isso que eu ia falar, eu achei que tocou demais em algum momento, assim. Eu tinha entendido a mensagem. A mensagem aí ficou já não clara. tava mais ornando muito com a luta e continuava tocando. Falando, Virou um clipe quase, né? Anos 90! Exatamente. Não, a outra coisa que me chamou a camisetinha do Nine Inch Ah, Nails. sim, claro. Putz, É diluir se demais, Se né? soubesse o que Nine Inch Nails estava falando nos anos 90, gente. Era Ouça o melhor nosso não tá, próximo é muito episódio. palavrão. Ouça o próximo episódio da tem Varanda. Mais Nine Inch Nails. Volta semana que vem, Nine Inch Nails. Mas é uma tendência você diluir tudo que era um pouco radical. Mas nós estamos falando para um público muito grande, né? Eu entendo a questão da diluição. Nós estamos falando para quantos milhões de pessoas, né? Global, né? Tudo bem. Não, minha opinião, mas fala Não, você. eu entendo. Fala É você. que eu só. O que eu acho é que você descontextualiza os produtos, Tá. né? Mesmo sendo tudo produto. Hoje com a minha idade, depois de ter passado todo o tempo, eu vejo que era tudo produto, né? Essas bandas eram bancadas por gravadoras que queriam ganhar dinheiro. Então Mas por que dentro você tá de. reclamando, mano? Então, Chico, mas é isso e não é isso, porque dentro dessas bandas, dessas músicas, também havia ali algo muito autêntico, principalmente em certas bandas aí, como Nirvana, Nine Inch Nails. Enfim, você conseguia tirar algo que era contra a cultura, que não era simplesmente a indústria, o comércio, enfim. A Marvel empacota tudo isso numa playlist e vende bonitinho pro público. É só isso. Não acho que seja mas certo ou errado, é isso. Já Bom, tinha rolado aqueles Smells Like Teen Spirit num Peter Pan, Exato. né? Então a gente já... Tudo o Hugh bem. Jackman, não sei, É a então Marvel, já tava momento preparado. Spotify, Deezer e companhia. É que no Guardiões da Galáxia isso não me incomoda tanto, porque eles pegam mais essa área do soft rock, que já era muito comercial, né? Eu não vou me incomodar com isso num filme sobre Queen, por exemplo, mas Sobre quando pegam Nirvana, talvez. Elástica, nossa, é Elástica. uma banda tão importante para essa questão até da representatividade, do feminismo no rock, numa época que era tão difícil ter banda de mulher, e elas foram tão longe. Bem, Capitão Marvel não vai tão longe. Chico Firman, Brie Larson. Ela se tornou uma figura, né? É uma atriz que ganhou o Oscar, né? Eu acho interessante como a Marvel tá tentando criar castings que vão além do que você espera de um filme de ação, um filme de super-herói e tal, e recrutar pessoas que não seriam as escolhas mais prováveis. Então, Brie Larson vem de uma carreira de filmes indies, fez um filme que despontou, virou um grande hit e terminou um hit assim, um hit surgiu conceitual. com Short Term 12. Exatamente. E depois fez o quarto Room, que nós já falamos no começo. Ganhou o Oscar de melhor ganhou o Oscar atriz. e aí... Filho de quarto de Jack. Quarto de Jack, Quarto né? de Não, Jack. quarto de Jack. Isso. E aí ele ganhou o Oscar e virou Inclusive, Capitão Marvel. a gente podia sugerir pra Marvel que o próximo herói criança podia ser o Jacob Tremblay, hein? E aí a gente O que vocês recrutava acharam todos. da Brie Larson no filme? Cris, você Eu gostou acho da ela atuação? Isso eu boa, quero saber. mas não acho nada especial. Eu gostei, mas não me empolguei, não sei como dizer, assim. Sabe, por exemplo, seguimos comparando, né? Tipo, a Mulher Maravilha da Gal Gadot criou uma comoção, assim, eu acho, né? Não sei se da Brie Larson vai conseguir criar essa... Não sei se foi, Mas aí eu não acho sei. que tem dois momentos diferentes também, porque a Brie Larson ela vem de um filme que ela ganhou o Oscar, então as pessoas já estão esperando uma coisa a mais dela. E a Gal Gadot, ela, apesar dela já ter filmes anteriores, ela meio que surge ali no Mulher Maravilha, na verdade surge no outro. E ela tem um carisma muito especial, né? Ela não é nada demais como atriz e tal, mas ela é muito carismática, então eu acho que teve esse negócio. E ela é a Mulher Maravilha, é um símbolo, né? A Capitã Marvel não tem esse peso para o mundo. A Mulher Maravilha mas você não acha tem. que a Brie Larson fora do Mas, por filme exemplo, eu acho que o antes, ela Super-Homem tentou nunca se conseguiu ter esse carisma. Eu acho que o Nossa. Super-Homem nunca conseguiu ter esse carisma. Mas é porque Por eu mais acho que o que o Super-Homem Henry fosse Cavill super não forte. tem- não Então, tem. exato, é isso que eu tô te falando. Mas Então será eu não que não é acho que problema do depende da personagem? personagem. Porque, por exemplo, você pode fazer o personagem, tá aí o Robert Downey Jr. pra provar. Ele transformou o Homem de Ferro um cara muito mais importante que o Homem-Aranha hoje pra indústria. Na minha verdade. opinião. É, claro. Então eu acho que a Brie Larson, se ela tivesse um puta de um carisma e tal, não sei. Estávamos falando aqui de Scarlett Johansson, eu acho que a Scarlett Johansson virava É que eu e acho fazia. que aí, a gente conversou sobre isso, acho que falando de um Vingadores, não sei, mas o carisma conta muito, né? Porque Total. tem alguns
alguns personagens, alguns super-heróis que não tem Tem- uma não, densidade pra mim, o psicológica. mais assustador é o Homem de Ferro, porque o problema é que o Homem de Ferro era o Robert Downey Jr., né? Não dá pra pensar em outra pessoa hoje que pudesse fazer aquele Exato. papel. Na hora que dão o papel pra ele, já estão até com medo dele ficar bêbado, ainda estão com medo dele ficar bêbado no estúdio, ainda tava nessa fase, tava o final da fase de transição ainda. Ele tinha sido, no começo dos anos 2000, ele foi expulso do Ally McBeal porque ele ainda tava, enfim, fazendo atrocidades. E eu lembro de pensar, falando, nossa senhora, Gwyneth Paltrow, que é uma santa, tá envolvida nesse projeto. Lá atrás era esse o pensamento, assim, era um cara com uma fama ruim, e ele conseguiu reverter isso, por quê? Porque ele transforma ele no personagem. Não existe divisão entre ele e o Tony Stark, né? Eles são a mesma pessoa. Então, ele catapultou o personagem, é uma, sei lá, é uma outra coisa. E Então, não a partir sei. daí, os produtores diziam, pode ficar bêbado, fique bêbado. Fique bêbado, Fique bêbado, pelo tem amor um de ataque Deus. cardíaco, vai ser ótimo pro filme. Não, mas eu não sei, mas acho que é isso. Acho que eles vão ter que trabalhar essa parte enfim, do carisma dela, da imagem dela. Eu acho que ela não trouxe muito pra personagem. Tem que ter esse star power pra um filme de super-herói. A Scarlett Johansson eu acho um bom exemplo. A personagem dela não é tão fundamental pros filmes, eu acho. Mas ela tá lá, quando ela aparece na tela, ela se faz presente, né? Ela tem um chama carisma muito atenção, né, forte com carisma. pra personagem. Então, a Brie isso- Larson acho que Isso fica eu ali queria num perguntar, ponto porque morto. eu tive a sensação que a Brie Larson, fora das câmeras, se esforçou em tentar conseguir esse carisma. Desde a primeira aparição dela com a roupa mais marcante dela, até as falas, que nós vamos daqui a pouco discutir a questão da polêmica, eu acho que ela fez esse esforço. Não quer dizer que esse esforço deu resultado. Aí é um ponto que a gente pode discutir, mas acho que ela tentou vender o filme e vender essa personagem e vender essa coisa dessa mulher forte que busca o carisma. Mas Você acha é que Diga. eu acho que teria que ter muito carisma pra segurar uma personagem que foi criada de um jeito que é complicado pra uma atriz. Porque, imagina, é uma mulher forte e poderosa. Ponto. Isso todo mundo já sabe. Mas também é uma personagem construída de um jeito muito cuidadoso. Ela não pode ser sexy, porque seria ofensivo. Ela não pode ter... Ela tem que ter uma opinião forte, mas não pode chegar até um certo ponto em que tudo fique muito claro, porque é uma personagem que está se descobrindo, que não sabe direito quem é. Então, parece que é uma personagem com uma lacuna enorme ali de psicologia mesmo, psicológica. E que teria que ter uma atriz com um carisma muito grande para compensar esse vazio, eu acho. Eu fiquei com essa impressão no filme, não sei. Você tem algo a acrescentar, Chico? Ou... Não, olha, eu acho o seguinte, eu acho assim, eu nem acho a Brie Larson maravilhosa. Eu acho ela Primeiro ponto. uma atriz correta, enfim, não vi nada demais no filme que ela ganhou o Oscar, pra mim o filme é do menino. Eu acho que ela é uma atriz funcional e tal, eu acho que ela funciona bem no papel. Não acho que ela traz nada, não acho que ela tem um peso especial, e acho que tem esse contexto, tipo, Mulher Maravilha era uma personagem já que se esperava sei lá, desde que ela surgiu, esperava-se um filme dela. A personagem já teve série de TV, é um ícone pop absurdo. A Capitã Marvel não é esse ícone pop absurdo, ela cresceu como personagem nos últimos 10 anos, Você sei falou lá. que 2012 que 2012 ela surgiu virou como Capitã realmente. Marvel. Então não tem isso. A personagem sempre existe desde os anos 70 como Mas foi heroína na tantas Marvel. Mudanças, pelo que você falou, quer dizer... E assim, é uma heroína importante até, mas não é. Nunca teve sei lá, 10% do poder da Mulher Maravilha em relação à popularidade, a tudo. Eu acho que ela funciona ok. Eu acho que não tem nenhuma coisa especial nela, assim, de verdade, assim. E eu acho que tem que isso que você falou de não ser tão sexy, de ter muitos compromissos, também trava talvez um pouco. E aí não é dela, talvez. Ela não tem esse sex appeal todo, esse appeal todo que eu, na verdade, quero falar. Que pra mim é muito natural na Gal Gadot. Sabe? Naturalmente ela é sexy. Naturalmente ela Teve isso, ela né? é A Brie fofa Larson e você teve que acha ela encampar incrível. muitas causas aí. E a difícil, Brie Larson trava o personagem. E a eu Brie acho. Larson, ela é Muito muito bem, sim. mais engajada politicamente, eu acho. Até por você falou do que ela, do discurso, de como ela se apresentou desde o começo. Ela é mais engajada. Eu lembro quando ela ganhou o Spirit no ano do Quarto de Jack. Ela ganhou o Spirit e ganhou o Oscar logo depois.
na noite seguinte, inclusive. Falamos do quarto Jack nessa episódio número 9. E aí ela fala, eu lembro do discurso dela, ela fala que ela nasceu nos filmes indie, que pra ela era muito importante ganhar aquele prêmio específico, porque a maneira de, sei lá, de dar mais relevância pro cinema, de premiar ela onde ela surgiu, onde ela fez a carreira dela e tal. Então, ela tem essa coisa mais engajada. Então, e às vezes essa coisa mais engajada fica um pouco chata, talvez. Não permite tantas coisas, tal. Ela sabia que era um personagem que tinha muitos compromissos, que as pessoas estavam esperando que tivesse essa relevância maior, essa força política maior, tal. Então talvez ela não tenha se permitido muito se divertir, como por exemplo o Samuel Jackson, pra mim ele tá se divertindo muito fazendo esse filme, o tempo inteiro. E aí eu não sei, eu acho que ele fica com um papel um pouco mais cômico nesse filme, né? Ele é o trampolim pro humor, né? Então talvez ela tenha ficado com a mais travada e a missão talvez dela fosse justamente ficar um pouco mais séria. É um filme muito correto em tudo, né? Isso que eu tô falando, que ela não é sexy, porque o filme não quis construir desse jeito. Não tô dizendo que teria que ser, de jeito algum. Por exemplo, não tem um interesse amoroso no filme. Não tem um homem ali porque ela se apaixona e tudo. E até muitos sugeriram que essa amiga dela seria um romance velado, algo. Mas o filme também não quer. Disso, então o filme ele dispensa várias muletas que outros filmes usariam por uma questão de correção política. Isso é positivo, muito positivo, mas por outro lado o filme não consegue compensar essas ausências com outros elementos de narrativa que tornem a personagem mais interessante. Não sei, foi a impressão que eu fiquei, mas perfeito, ele tá corretinho em tudo que ele queria fazer. Ô Thiago, o Jude Law é o Jude Law do AI mais velho, é isso? Pois é, Jude Law. Visualmente. Né? Mas velho em termos, né? Eu achei que deram uma rejuvenescida nele. Rejuvenesceram todo mundo. O cabelo tava melhor até. Falei, nossa, ele tá mais careca que isso, na verdade. É o tipo de filme que todo ator gostaria de participar, né? Você rejuvenesce 20 anos e aparece na tela daquele jeito. O Chico falou do Samuel Jackson, eu adorei ele no filme. Acho que foi revelação pra mim, porque a gente já tá revelação anos 90, exato, né? A gente já tá acostumado a ver o Samuel Jackson nos filmes da Marvel como aquele coadjuvante que resolve os problemas, né? Aparece pra resolver. Eu acho que ele nunca teve tanto tempo de cena. Pois é. E agora deram pra ele um Tem algum filme que eu não tô lembrando qual grande. Não sei se é o Capitão América, o Primeiro Vingador. Não, eu não sei se ele aparece tanto. O Primeiro Vingador, não, o segundo, aliás. Não sei, tem algum filme que ele aparece um pouco mais, mas esse eu acho que não teve nenhum. Acho que ele é o segundo personagem que mais aparece nesse filme. Não só um papel grande, como um papel. Com certeza, um papel que permite que ele se divirta, como o Chico disse. Ele tá ótimo, tá super engraçado e ele aproveita todo esse momento anos 90 do filme brincando com isso, né? Tem cenas cômicas que eu acho que são muito bem sacadas. A cena do computador demorando para carregar um arquivo de áudio e todo mundo ali esperando. Eles pegam alguns momentos cômicos que eu acho divertidos e o Samuel Jackson sabe usá-los muito bem. Mas achei que ficou tão estranho vê-lo mais jovem ali. Eu gostei, eu achei ótimo. Pros fãs de Doctor Who, o Ben Mendelsohn tá a cara da Madame Vastra, tá sensacional. Aquela, pra mim não lembrou Guardiões da Galáxia não, lembrou Doctor Who, tava meio... E o gatinho, que acaba roubando algumas cenas. Que é o Gru, né, gente? Que é o Gru, né? Isso eu achei interessante na Marvel, como eles vão se apropriando do que deu certo nos filmes anteriores e levando para os outros filmes. Eles são muito inteligentes desse ponto comercial, né? Nada ali é em vão. O Gru do Guardiões da Galáxia. Não é Gru, é Groot. Groot. Desculpa. O Groot. Gru é o meu malvado favorito. Acabei de ser reprovado quando vocês já sabiam, né? Como é que eu não decorei todos os personagens da Marvel? Eu confundo mesmo. E o que acontece, aí eu queria até saber do Chico, é que o próximo Vingadores vai encerrar um grande ciclo do universo Marvel e muita gente está especulando o que acontecerá depois dos Vingadores Ultimato. Eu ouvi que parece que a Marvel vai fazer agora filmes mais avulsos, não vai mais tentar ligá-los todos numa história só, num universo compartilhado. O que você acha desse momento, Chico? Eu não sei, eu não li sobre isso, na verdade, assim. Mas o primeiro filme dessa nova leva vai ser o novo Homem-Aranha, né? Depois do Vingadores. Esse ano ainda passa, né? Esse acho que no meio do ano. E
É uma maneira de começar, assim. É porque eles viram que assim, deu muito certo, fez muito dinheiro, eles conseguiram ligar os filmes, assim, tem alguns trabalhos bem diferentes no meio dessa coisa, mesmo tendo um pacote. Tem filmes mais especiais, assim, mais pontuais. Ninguém esperava o que aconteceu com Pantera Negra, por exemplo. Guardiões da Galáxia, como a gente falou, é um filme mais à parte. Eles conseguiram criar coisas autorais dentro desse negócio. Só que é muito difícil você administrar tantas estrelas, tantos egos, tanto dinheiro. Cronometrar 1 minuto de cada um. Não, cena, e uma coisa complicada, eu imagino que eles devam meio que se despedir de alguns personagens no Vingadores. Porque é realmente complicado você ter que ter essa obrigação. Nos quadrinhos eles mudam as equipes, tiram as pessoas rápido assim. Aí o cara fica na carreira solo, depois ele some, depois ele volta pro grupo, passa de um grupo pro outro. No quadrinho é muito fácil fazer isso. Aí depois, não, era tudo um universo alternativo, sabe? Nada aconteceu de verdade e tal. Então, isso é muito fácil de mexer nos quadrinhos. Mas nos filmes é difícil. Você tem que... como eu falei na história da origem da Capitã Marvel, você tem que criar uma origem só. Você tem que simplificar um pouco as coisas de certa maneira. Por isso os fãs mais radicais ficam tão... enaltecidos aí. Tão malucos quando tem mudanças drásticas assim. Então, assim, pode ser que eles sigam essa coisa dos filmes mais independentes, talvez funcione melhor para eles manterem as coisas sob controle. E não tenham que ter tantas conexões de uma coisa para outra. Mas eu acho que vai ser inevitável eles fazerem grandes epopeias de novo. Acho que isso vai ter. Vamos aguardar então, né? Em abril teremos Vingadores. Eles não anunciaram tantos filmes novos, né? Eles devem anunciar alguma coisa depois do Vingadores, um cronograma aí. Até porque se anuncia, dá dicas do que pode estar acontecendo nos Vingadores, né? Não, mas agora tem que segurar um pouco. Não, pois é. Ah, não, mas aí eu acho que tem coisas que já sabe. Porque Guardiões da Galáxia, eu acho que eles anunciaram já que vai ter outro, acho que sim. E aí, acho que o Guardião da Galáxia já tem esse compromisso. E o Homem-Aranha também. Só que a gente não sabe se vai ter Capitão América, se o Capitão América vai ser o Chris Evans. Essas coisas... Homem de Ferro, tá se especulando que não é mais o Robert Downey Jr. Eu acho que faz mais tempo. sentido de vincular do grande universo Marvel, porque aí você pode dar mais fôlego para essas séries que estão fazendo sucesso. Por exemplo, Pantera Negra pode ter mais filmes do universo Pantera Negra e Guardiões da Galáxia também. Eu não acho que essa necessidade de conectar, acho que essa necessidade de conectar acaba travando um pouco esses filmes. Claro, são filmes muitas vezes alguns bem diferentes, né? E acho que a experiência do Pantera Negra para eles foi muito positiva, né? A indicação ao Oscar, toda a repercussão que o filme teve. É um filme que, ainda que seja conectado aos outros, ele é um pouco menos. Ele dá para ser visto como um filme individual. E isso, acho que eles sacaram que pode ser um caminho a ser seguido. Futuro, né? Vamos pro Metavaranda? Cris? Vamos. 6. Eu vou dar 6 também. Eu também. Eu vou dar 5,5. E com isso... É do contra, né, mano? Eu sou sempre do contra, pra provocar um pouco. Capitã Marvel ficou com 59 no Metavaranda e... Nossa querida... Tá pendurada. Está pendurada. Você viu, né? Verse. O seu voto vale 0,1. O bastante pra deixar o filme pendurado e não convidado pra... Então, olha, Que fãs absurdo. da Marvel, a Capitã Marvel tá pendurada por causa do Michel, tá? Mandei mensagens pra ele no Twitter, a gente não tem nada a ver com isso. Pode me detonar, né? É isso. Vamos trazer agora o nosso querido puxadinho da varanda e debater alguns temas importantes dessa semana, filmes que vocês queiram discutir. Chico Firman, começando com você. Eu queria falar sobre 2 filmes, na verdade, que é uma coisa meio rara que tá acontecendo essa semana, que é o seguinte: tem 2 filmes africanos que estão estreando essa semana no Brasil, em São Paulo especificamente, no Brasil, espero que consigam percorrer. E são 2 filmes que representaram seus países no Oscar, só que não. Primeiro foi o egípcio Yo Medini, assisti lá no Festival do Rio, que é um filme meio arriscado, porque é protagonizado por um... Competiu em Cannes, exatamente. É um filme meio arriscado. Se não me engano, o diretor é estreante. Isso. Ele competiu em Cannes e ele é arriscado porque ele... o cara que protagoniza o filme e o personagem, ele tem lepra, então é um personagem que tem
deformações faciais, de corpo e tal. E é a história dele tentando procurar a família dele. De uma maneira geral, eu acho muito interessante que exista um filme que possa contar essa história. Mas, assim, é muito difícil fazer um filme sobre isso e não esbarrar em certas simplificações, numa certa exploração um pouco das deformidades do personagem. Mas acho que vale a pena assistir, é um filme interessante. E é um filme egípcio que não chega, né, geralmente não chega... Exatamente. E estreou também um filme chamado Rafiki, que é um filme queniano, que foi o primeiro indicado do Quênia para esse Oscar do ano passado. Só que aí depois que o Quênia disse assim, não, mas não podemos indicar um filme gay para o Oscar, porque é a história de um romance de duas meninas. Então eles desindicaram o filme e indicaram um outro filme. Quer dizer, eles indicaram sem assistir o filme. Um deles assistiu e falou, peraí, não Só pode. que o Rafiki já tinha uma penetração em festivais, então ele circulou o mundo e aí ele ganhou uma vida própria, muito além de Oscar. E tá chegando aqui em São Paulo, eu acho que um filme queniano, lésbico, Que quase foi indicado. ao Oscar. Eu acho que tem motivos para assistir o filme. É bem interessante. Então, são 2 filmes africanos estreando essa semana no Brasil. Muito bem. Tiago. Eu vou indicar algo um pouquinho diferente hoje, um podcast brasileiro que eu acompanho, acho que o Michel também, que é o Mamilos. O episódio dessa semana eu achei muito bom, porque é sobre a crise na Venezuela, um assunto que acho que todo mundo aqui no Brasil precisa saber o que está Se você lê acontecendo. uma notícia em algum lugar, ouve, assiste, você vai saber que a Venezuela está pegando fogo, né? Sim, e geralmente a gente ouve muito, mas não consegue conectar as notícias, e esse episódio está exemplar, eu achei perfeito o que eles fazem. E tem uma aspa ali, um comentário de um dos especialistas que eu gostei muito, que ele fala que muitas vezes a gente encara esses conflitos dividindo entre vilões e mocinhos, e a gente toma um lado, o lado que seria o do mocinho no nosso ponto de vista, e o lado que seria do vilão. E ele fala que na maior parte das vezes esses conflitos têm só vilões, e a gente tem que entender qual é o interesse de cada um desses vilões, e não tomar um partido, porque no final quem sai perdendo é quem toma o partido, né? Na verdade, quem participa dos conflitos está lá pensando nos interesses deles e não nas nossas opiniões. Esse trecho eu gostei muito, dá para aplicar ao conflito da Venezuela e dá para aplicar também a uma série de coisas, inclusive a apreciação de filmes e obras de arte. Muito bem. Eu vou pegar a carona que o Chico levantou aí de filmes africanos e vou comentar um filme que estreou na Netflix recentemente, que passou em Sundance agora, em janeiro. Filme dirigido pelo ator Chiwetel Ejiofor. Exatamente, que chama-se O Menino que Descobriu o Vento. Que é aquela coisa básica de melodrama com trilha sonora, cena edificante, aquela coisa de olhar pro céu, buscando esperança, aquela coisa toda que a gente já conhece naquela fórmula gasta, cansativa. Mas o filme tem pelo menos alguma coisa que a gente sabe, mas nem sempre vê nos filmes, que é a questão da fome na África. O filme resgata isso com relação ao clima e a dificuldade de colheita, de plantação e a disputa entre eles, em quem tem grãos, quem não tem, quanto o governo ajuda, quantas pessoas morrem. Então acho que isso, até trazendo um pouco, dialogando também com o que o Thiago falou com relação à questão da Venezuela, que a gente está tanto acompanhando, é um filme que quem se interessa por temas políticos pode se interessar, mas não é um grande cinema, tá? É só uma questão mais interessante com relação à questão política. Mas agora vamos trazer o que a gente prometeu que ia falar, que é essa questão da polêmica, né, dos ataques aos comentários de Brie Larson, a questão feminina. Chico Firman, o que você tem a dizer aí sobre a semana? Então, eu acho que daqui a pouco o MDB vai ter que parar com esse negócio de votação do público. MDB, porque Rotten Tomatoes, Metacritic, todo mundo. Porque tá... Não, Metacritic também tem a página dos leitores também, dos telespectadores. Mas tá ficando um mecanismo grosseiro de ataque, né? Você vê, o Marighella passou lá em Berlim e aí ninguém viu o filme, já começaram a detonar o filme. Então, quando você vê, você tinha 100 notas 0 pro filme. O Capitã Marvel, entrei esses dias, entrei anteontem lá, na fichinha do IMDb, a maior parte das notas era nota 0, nota 1, sei lá. Acho que é 1 aqui, é o mínimo. Não justifica, né? O filme nem tinha passado em canto nenhum, pouquíssimas pessoas tinham assistido em
pré-estreias em cabines, em etc. E aí o filme você já vai desmerecer o filme. Por quê? Porque muda a origem do personagem? Porque você vai dar 0 pro filme, vai dar 1 pro filme? Eu acho que é uma imbecilidade, na verdade, isso. Enfim, pode ficar incomodado, pode achar ruim. O problema não é você não Não é achar. tua opinião, né? Não encontre problemas no filme, não tem problema. Agora, se atacar o filme só porque ele é protagonizado por uma mulher, pelo amor de Deus, né? Já passamos disso. Eu acho que esse movimento de haters acontecia, só que agora tá mais sistematizado mesmo. Eles sabem como fazer para provocar barulho, que é entrar nesses sites, como o Chico disse, o IMDb, o Rotten Tomatoes, Metacritic, e já destruir o filme antes da estreia, né? Pouco tempo antes da estreia. Eu concordo com o Chico. Acho que esses sites têm que tomar medidas para resolver esse problema, porque eles têm tirado acabam do ar, criando, né? eles tiram um pouquinho depois, né, do que É aconteceu. complexo, né? E não é, né? Porque com vontade você consegue controlar. Se você criar alguns mecanismos para que esse controle exista. Por exemplo, não libera o comentário do filme antes do lançamento dele no país de origem. Eu não acho tem que o que tem que ser fazer. básico. Ninguém Isso é a conseguiu primeira ver o coisa. filme, não tem por que liberar O comentário. Letterboxd também tem esse negócio. Ele deixa você votar no filme se o filme não estreou ainda. Mas você já vota no filme. Então, tipo assim, Vingadores Endgame, você vai ver lá, já tá com média 4, porque as pessoas já estão... É muito pensamento positivo, né? Não, eu chutei, eu nem sei se tá com média 4, mas já tem uma nota pra ele. Porque as pessoas começaram a votar e a partir de tantos votos, ele já dá a nota. O que alguém ganha com isso, Eu votando acho- no filme? Eu acho Isso grande é bobagem. Eu não sei quem são essas pessoas. Eu imagino que sejam garotos de 10, 11 anos, ainda naquela fase que você trata... Da maldade infantil? E do clube do Bolinha, clube da Luluzinha, que você trata a menina como boba e tudo mais. Acho que é por aí, porque é tão ridículo, né? Acho que é tão... Tá aquém das discussões que a gente tem que ter nesse momento, né? Porque as discussões sobre machismo tem que passar sobre a questão salarial, assédio, e não sobre reação de hater a filme de super-herói. Acho que isso a gente já tem que superar, né? Passar um pouco por isso. Acho que depois que o Thiago falou que eu não tenho muito mais a acrescentar, porque nós temos tanta coisa para melhorar ainda na questão de alinhar a posição da mulher em todas as situações, né? Desde salários até tudo, né? Representatividade, que é tão óbvio que não sei por que está se discutindo. Ô Chico, mas como é que está sendo já no cinema, que é o nosso tema principal aqui, a posição, o espaço das mulheres? Tá tendo muito filme, para 2019 promete um filme com muitas mulheres aí em destaque, porque eu li que no ano passado, se eu não me engano, foi 8% das maiores bilheterias dos Estados Unidos foram filmes dirigidos por mulheres. 8%? Que é uma média parecidíssima, sei lá, há 20 anos, varia em torno de 10, 11, 9, 8, quer dizer... Não tá mudando nada, né? Com relação a esse espaço, as mulheres dirigindo continuam ocupando um espaço, pelo menos no cinema americano. A gente sabe que em alguns países, por exemplo, no Brasil, há uma quantidade enorme de filmes dirigidos por mulheres, é bem mais equilibrado. Mas o cinema americano, que é o cinema que realmente o mundo assiste, né? Continua sendo... não tendo eu esse acho que tem um espaço razoável, assim. Acho que talvez os filmes do ano passado, por exemplo, eles não tenham tido tanta repercussão como os filmes do ano anterior, que a gente teve muitos filmes destacados. Os 2 anos anteriores, na verdade. A gente teve o Tony Erdmann, que foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro, que quase ganhou a Palma de Ouro em Cannes. A gente teve... Enfim, teve filmes significativos. Ano passado a gente teve alguns filmes. A gente teve, por exemplo, o The Rider, né, que é um filme que terminou sendo indicado para o Spirit Awards. Teve um dos principais representantes indies do ano. A gente teve um filme é Nigéria? Não é Nigéria. É de Uganda, que é o Eu Não Sou Uma Bruxa, que também teve representação no Oscar. Teve filme da Claire Denis, teve filme, enfim... a gente teve várias coisas interessantes, uma movimentação interessante. Só que, na verdade, assim, não teve nenhum filme dirigido por mulher que cresceu muito. E que chegou, por exemplo, no Oscar não teve nenhuma mulher indicada. No ano anterior tinha a Greta Gerwig. Então, talvez 2018 não tenha sido tão interessante não, mas tão
significativo em termos de filmes que tiveram muita repercussão. Mas a quantidade eu acho que ela está se fazendo presente. A gente tem visto muitos filmes dirigidos por mulheres nos últimos anos. Pode não ser um número muito significativo ainda. Você falou 8% de bilheteria? Bilheteria. É de bilheteria, já não sei. Mas de produção acho que tem coisas interessantes. Previsto para esse ano tem um filme polonês chamado Communion, que teve uma repercussão assim... É um documentário. Teve uma repercussão em festivais e estava até cotado para concorrer ao Oscar, não aconteceu esse ano. Ele vai estrear agora nos Estados Unidos. A Catherine Hardwicke, diretora do Aos 13, do Primeiro Crepúsculo, vai vir com um filme novo que é uma refilmagem de um filme mexicano chamado Miss Bala. Tem um filme de uma diretora chamada Reed Morano, que chama The Rhythm Section, que está cotado para Oscar e tudo, tal. Tem a Blake Lively no comando. Temos a Capitã Marvel. Tem o filme da diretora do The Runaways, Flora Sigismundi, ela tá com um filme novo aí vindo. Então, tem vários filmes interessantes, tem vários projetos. Aqui eu tô vendo um site chamado Film School Rejects, que eles listaram 99 filmes dirigidos por mulheres que estão previstos para esse ano. Então, tem filme da Claire Denis esse ano, né? O High Life. Não sabemos, né? Por quê? Não sabemos se foi comprado Não. pro Brasil até agora. Não. Estreou ano passado lá fora. Tô falando nos Estados Unidos não estreou ainda. Nos Estados Unidos talvez não, mas na Europa ele estreou lá fora. Exatamente. Ano passado. E eu acho que tem coisas muito interessantes acontecendo, assim. Eu acho que as mulheres têm cada vez mais chance de aparecer. E esse ano, o ano passado, apesar de não ter filmes tão destacados, teve muitos filmes com a temática feminina. Então você vê as indicadas para o Oscar de Melhor Atriz, elas estão em filmes que falam de mulheres. A Favorita, A Esposa, Roma. Então são filmes que ela não é mais assim o filmezinho que conta uma história muito pontual. São filmes que têm uma representação, que estão falando de temas atuais, estão falando do papel da mulher na sociedade, em vários contextos diferentes. Então eu acho que a representação está ficando um pouco menos desequilibrada. Mas ainda é muito diferente de você dizer que está suficiente, né? É bem falho ainda. Eu fiz um levantamento que filmes que foram lançados no Brasil este ano, entre cinema e streaming, alguns filmes que tivessem mais relevância, digamos assim, que foram dirigidos por mulheres. Uhum. Eu encontrei A Casa de Veraneio, da Valéria Bruno Tedeschi, que acabou de estrear. Poderia Me Perdoar, que a gente já falou aqui no podcast. A Netflix estreou aquele Dumpling, que é uma comédia com a menina, a Daniela McDonald e a Jennifer Aniston. A Daniela McDonald é a menina daquele filme que a gente falou. Agora eu esqueci o nome. Aquele que ela canta rap. Sim. Patty Cakes. Patty Cakes, exatamente. Um filme francês que passou no My French Film Festival, que também está nos streamings, chamado Selvagem. O Cafarnaum, que a gente comentou passou na aqui. mostra esse filme. Também. Praça Pública, da Anne Jaoui, que é uma diretora francesa bem tradicional, e um filme africano chamado Lionheart, que inclusive passou em Toronto, que também tá na Netflix. É pouco, né, gente? São quantos? Meia dúzia? Meia dúzia 7. No universo de mais de... Quantos estreiam por semana? 14, 15? É pouco, né? Não, eu tô incluindo alguns aqui de streaming ainda. Quer dizer, claro, teve mais filmes do que esses, mas assim, esses acho que são os mais representativos, se eu não esqueci algum. Eu acho muito pouco. Não, é pouco, Sim, com certeza é pouco. E eu não vejo esse interesse de lado algum, esse interesse que você teve, por exemplo, Michel, de ir lá e olhar quantos filmes estão sendo feitos e quantos são feitos por mulheres. As diretoras certamente têm, mas na indústria, por parte dos homens, acho que não existe esse interesse. Ninguém está vendo isso, ninguém está querendo saber. Por isso que a realidade não muda muito, né? Ano a ano o número continua parecido. Olha, mas exige um esforço maior, eu acho. Acho que exige um esforço de lutar por espaços que não vão se abrir facilmente. Mas eu acho, Tiago, eu concordo com você. Eu acho que é muito pouco ainda. Mas eu acho que tá tendo uma tentativa de representatividade maior. Por exemplo, no momento que você decide que a diretora da Capitã Marvel seja uma mulher, na verdade é um casal. Mas assim, que tem uma mulher no comando, eu acho que tem uma decisão política aí. No momento que você diz que quem vai fazer o filme da Mulher Maravilha é uma mulher, eu acho que também é uma decisão política aí. Eu acho que são coisas muito pequenas, mas que estão acontecendo.
A A Marielle gente vê isso Heller... nos festivais também, a Marielle né? Heller vai dirigir um outro filme esse ano. Ela dirigiu o Poderia Me Perdoar. Ela vai dirigir o filme lá com o Tom Hanks, baseado no Want to Be My Neighbor, né? Sobre o apresentador lá de TV. Então, imagina, ela é uma diretora que ela fez um filme faz uns 3, 4 anos, aí ela conseguiu fazer um outro, agora já vai fazer um nesse... Inclusive, eu poderia me perdoar, né, Michel? Eu comentei com o Michel rapidamente, teve uma polêmica essa Nossa, semana. podemos esquecer essa polêmica. Teve uma polêmica, porque a Julianne Moore vai lançar um filme chamado Glória Bell, que é uma adaptação do próprio Sebastian Lelio de um filme que ele dirigiu, que é o Glória, com a Paulina Garcia. Ele vai fazer a versão americana, ele mesmo. E a Julianne Moore é a atriz principal. E numa entrevista para alguma revista, não lembro direito, ela conta que ela é a escolha primeira para o papel da Melissa McCarthy no Poderia Me Perdoar. E aí perguntou, por que você desistiu de fazer o filme? Ela falou, não desisti não, eu fui demitida pela Thiago, diretora. demitiram Julianne Moore. Que era, na verdade, a diretora na época era a Nicole Holofcener, que é a quem assina o roteiro do filme, que é uma diretora que já fez alguns filmes, não muitos, mas fez aquele Enough Said, né? E fez alguns outros. E ela estava no comando desse projeto. E segundo a Julianne Moore, ela achava que tinha uma visão diferente do que ela, Julianne Moore, tinha da personagem. Ela falou, tchau, Julianne Moore. Vai. Demitiu a Julianne Moore, gente. A Julianne Moore falou assim, foi a única vez que eu fui demitida desde os 15 anos, quando eu fui, era tipo garçonete, alguma coisa assim, fui demitida. Ficou um pouco arrasada com o negócio, mas falou que adora a Melissa McCarthy, não viu o filme ainda, porque ainda tá meio... Né, ressentida com isso, mas que adora a Melissa McCarthy, tem certeza que ela fez um bom trabalho e tal. Mas o que acontece é que a Nicole... Ela terminou também sendo afastada do filme, eu já não sei os meandros, e quem assumiu foi uma outra mulher, que foi a Marielle Heller. Então, de uma maneira ou de outra, deixaram uma mulher no comando, entendeu? Então, eu acho que tem decisões políticas pequenas aí que a gente não sabe tanto. Talvez elas sejam muito, em quantidade, muito pequenas, muito poucas ainda, mas eu acho que, em relação a 5 anos, a 10 anos, a gente tem um avanço. Tá melhorando, né? Eu li isso sobre o Ryan Coogler, o diretor do Pantera Negra, e muita gente elogia o Ryan Coogler porque ele é um cara que exige que nos filmes dele posições posições técnicas de cargos muito altos sejam ocupados por negros e por mulheres, e ele faz essas exigências. Mas se fala tanto no Ryan Coogler em relação a isso que eu penso ainda é uma exceção, né? Porque se fosse já comum, ou se já estivesse se tornando norma, nem precisariam falar tanto num caso específico, ou falariam em mais casos. Destacar tantas vezes. Mas é isso, eu acho que ainda é exceção, infelizmente. No discurso do Globo de Ouro, a Regina King, que ganhou a melhor atriz coadjuvante pelo Se a Rua Bill Falasse, ela diz assim, eu estou me comprometendo aqui em que meus próximos projetos em que eu estiver envolvida vão ter que ter divisão de 50% homem e mulher nas equipes. Ela pediu para as pessoas meio que adotarem eu acho a triste a gente dela. ter que chegar ao ponto de ter que criar um número. Mas, por exemplo, talvez seja o único jeito dessa humanidade nossa evoluir um pouco mais rápido. Porque, mas é o porque único você fala jeito. assim, eu vou ter 10 pessoas trabalhando no time, eu preciso que seja 5 e 5 homens, 5 mulheres, e ser matemático, assim, eu acho triste, mas será que é o único caminho que a gente tem que percorrer? Eu acho que a coisa se estabilize? Eu acho que porque assim, é você lutar contra uma história de... Um oceano, de né? desacertos, de desequilíbrio ali. É tipo assim... Se você for pensar em sistema de cotas como uma coisa justa, não é justo a princípio, não é justo, porque você está tendo que... talvez não sejam as pessoas certas que estão ali, não sei, mas como é que você vai garantir que as pessoas que nunca tiveram chance de ter educação e ter um histórico de possibilidades e tal... consigam chegar em algum lugar, entendeu? Assim, você tem que reparar, a partir do princípio que você tem que reparar. Então, desculpa, não é justo, mas é justo. Vamos pro nosso próximo momento agora? Cantinho do ouvinte. Com o Thiago Faria. Na semana passada, o tema polêmico foi a questão da Netflix, a briga do Spielberg com a Netflix. Uma polêmica por semana, né? E tivemos comentários sobre o assunto. Olha, o Vitor Almeida deixou um comentário que eu achei bem interessante aqui. Ele disse o seguinte: nessa discussão se os filmes devem ou não ser reconhecidos e elegíveis,
as pessoas estão dando muito mais atenção a questões comerciais do que a capacidade, a criatividade, a inteligência, a genialidade dos profissionais envolvidos no desenvolvimento desses filmes. A discussão, pelo que me parece, não deveria ser somente pavimentada no âmbito da comercialização e distribuição. Não deveria a indústria do cinema estar mais preocupada com a liberdade de seus profissionais de executarem uma grande ideia, ou de fazerem um bom filme, ou de descobrirem novas tecnologias, ou de terem a liberdade para desenvolver uma obra? Gostando ou não, a Netflix já nos deu Roma, O Outro Lado do Vento, A Balada de Buster Scruggs. Enfim, aí ele segue falando sobre essa questão do que a Netflix traz de bom para a experiência de quem gosta de cinema. Enfim, esse lado do ponto de vista do espectador, e não o ponto de vista da indústria, né? É interessante também. Acho que é um ponto que a gente não tem discutido tanto, mas é todos os lados, né? O Tomás Amancio, ele tornou ainda um pouco mais complexa a discussão da Netflix versus cinema. Vejo muita demagogia nos dois lados. Uns santificam a Netflix, outros idealizam o cinema. A meu ver, o que acontece é uma disputa comercial em vários níveis, com tintas estéticas mais ou menos apropriadas. Os espectadores na França e na Alemanha se preocupam, não sem razão, em serem engolidos por um monopólio internacional. Já a turma de Hollywood, representada no momento pelo Spielberg, quer mais a defender o seu próprio monopólio comercial e de prestígio. Mas enquanto a Netflix financia séries e filmes que valorizam a diversidade, a Amblin do Spielberg produz um Green Book e os grandes estúdios excluem os independentes do Oscar. Ele continua o comentário está lá no cinemanavaranda.com. Aliás, deixem comentários sobre Capitã Marvel, o que vocês acharam do filme, se a personagem está bem representada, se não está, sobre as polêmicas que a gente levantou hoje aqui no podcast. Sobre essa questão da Netflix, eu só ouvi na semana passada um podcast que trouxe um lado que me deixou ali mais curioso, que é sobre essa questão da viabilidade do cinema, da experiência na sala de cinema, nessa época em que a Netflix está tendo um avanço muito grande. E aí eu ouvi uma pessoa, uma jornalista nos Estados Unidos, defendendo o Spielberg, claro, sem ser fã ou fangirl do Spielberg, mas como um cara que está ali só lutando para que o cinema siga vivo, essa experiência de ir a uma sala, pagar ingresso, siga existindo. Que a tendência, se essas plataformas de streaming realmente se popularizarem, se chegar à plataforma da Disney, enfim, de outros estúdios, qual vai ser o sentido de pagar um ingresso muito caro para ir a uma sala e assistir ao filme com outras pessoas? A coisa tem que se normalizar, né? Vai ter que ter uma janela específica, mas até aí nós estamos muito longe de eu acho que a essas discussão coisas. é mais profunda ainda. Eu acho assim, pode ser que seja o fim dessa experiência mesmo, e pode ser que seja assim para ser, porque, por exemplo, quando... Mas Chico, você quer que isso aconteça? Não quero. Eu adoro ir pro cinema, mas assim, lembrem o que aconteceu com a indústria fonográfica. Quando entrou o CD, decretaram, vai acabar o vinil, acabou. E ele voltou de uma outra maneira. Então ele voltou para coisas específicas, para colecionadores, para enfim, voltou de outra maneira. Quando começaram os streams, acabou a venda praticamente, a venda de CD caiu totalmente. Então, hoje em dia, as pessoas não ganham mais dinheiro porque elas vendem disco. Elas ganham dinheiro em shows, elas ganham dinheiro com outras coisas. Então, a indústria fonográfica mudou radicalmente nos últimos tempos. A indústria de cinema, ela inclusive, ela tem, sei lá, 100 e pouquinhos anos. Ela é muito nova, na verdade, mas a experiência pode ser que mude. Assim, eu não acho que vai acabar. Mas pode ser que essa coisa massificada de ir ao cinema, as pessoas vão poder escolher se elas querem ou não querem. Eu vou querer sempre. Enquanto tiver uma sala de cinema, eu vou. A minha dúvida é se o negócio continua existindo dentro dessa realidade em que o público se reduz muito. É viável ainda você ser distribuidor de filmes? É viável você manter suas salas de cinema? Isso que eu me pergunto. É tão complexo, né? Porque, por exemplo, por um lado, é interessante você ter o filme no cinema e as pessoas terem a curiosidade de assistir o filme no cinema e não esperarem, desde que haja uma janela, não esperarem mais um tempo até que o filme esteja disponível na sua casa. Então, acho que isso pode manter isso vivo de querer ir no cinema pela curiosidade, de querer ver o mais possível. Por outro lado, eu acho tão antidemocrático ainda a distribuição de cinema, que só está nas grandes cidades, e as outras cidades, quer dizer, não recebem os filmes. Eu vejo cidades até que nem tão pequenas, que os filmes só chegam dublados, e só os filmes de super blockbusters. Então, gente, isso tem que melhorar tanto ainda para se democratizar. Eu vou falar sobre o meu estado. Nasci em Alagoas. Alagoas, anos 90, em Alagoas, que é quando eu comecei a me interessar mais maciçamente por cinema e tal,
só existia cinema na cidade de Maceió, na capital. Não existia cinema mais nenhum na cidade. Hoje em dia eu acho que tem cinema em Arapiraca, que é a segunda maior cidade. Assim, não sei se tem outras, mas acho que não. Enfim, assim, então ela já não chega. Entendeu? As pessoas veem filme. Falando, já não chega. Já não chega. As pessoas viam filme na locadora, agora acabou a locadora, as pessoas veem filme na Netflix. Entendeu? Ou vem como? Então, para muita gente, isso já mudou, isso já acabou. A experiência de ir ao cinema, eu sei que tem gente, por exemplo, o nosso amigo Hélio Flores. Muitos filmes não chegam na cidade que ele mora. Às vezes ele vai para Salvador para assistir filme, entendeu? E ele vem para mostra e assiste todos os filmes que ele pode aqui, porque ele sabe que não tem tantos filmes que não chegam lá em Vitória da Conquista, né, que ele mora. Eu acho que já tem essa dificuldade de distribuição, essa coisa desequilibrada já existe. É por isso que eu tô levantando assim. Eu fico muito triste de imaginar que o cinema pode encolher muito. Por outro lado, eu já acho que o cinema já é minúsculo perto do que ele poderia ser, atendendo o país todo, por exemplo, falando só de Brasil. Que a gente tá falando muito da realidade... São Paulo, né? A gente pensa, às vezes, só na nossa realidade. Que a gente tá falando da realidade brasileira, que já é muito diferente da americana. Imagina, lá nos Estados Unidos, onde você tem uma rede muito maior de cinema, de salas de exibição, acho que essa passou a ser agora uma questão muito séria para eles, porque essa rede pode ficar muito menor, enfim, se as pessoas pararem de ir ao cinema, preferirem assistir a filmes em casa. Então, lá para eles, isso virou uma grande questão. Pra gente, acho que a gente tá nessa outra etapa da discussão, que nem temos salas, né? Acho que a última estatística que eu vi eram 2.000 salas no Brasil inteiro. É muito pouco se pensar na nossa população. É outra realidade. Não, acho que tem mais. Eu acho que tem pouco mais de 3 mil. 3 mil, então mas aumentou. Se você tirar a quantidade de salas que tem em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, vai ficar quantas salas, né? Para um país cheio de Então a gente no Brasil já está no futuro do que vai ser os Estados Unidos. A gente pode mandar um recado lá para os Mas, por exemplo, por outro lado, a China tem virado... Inclusive, ela está batalhando para ser o primeiro mercado do mundo, né? Já é o segundo. Tem crescido muito. Hoje, o filme que deu maior bilheteria nesse ano no mundo é um filme chinês, aquele The Wandering Earth, que a gente falou aqui comentou rapidamente em algum episódio, assim. É o filme de 2019 que mais deu bilheteria no mundo, é esse filme chinês. Então, ele só estreou, acho que lá, entendeu? Então, lá isso está crescendo, porque eles estão investindo nisso, eles estão transformando, querendo que a indústria deles, nisso, sei lá, chegue no primeiro lugar e tal. Então, eu acho que tem os movimentos regionais, talvez. Que eu acho também quando a economia melhora, as pessoas têm mais dinheiro para se divertir. O cinema é um entretenimento muito eficiente. Você vai com sua namorada, você vai com a sua família, com um grupo de amigos. É muito bom. Não importa nem tanto o filme que está sendo exibido. Mas quando você não tem dinheiro, né? Quando você está desempregado, o filme fica um pouco mais difícil. Ultra supérfluo, né? Claro. Exato. E também tem essa coisa. É muito caro, né? Claro. É caro. O ingresso de cinema hoje é R$30 ao mais. Então... Seguindo no cantinho do ouvinte, na semana passada nós falamos sobre Todos Já Sabem, o filme do Asghar Farhadi. E pela internet a gente contactou, o Thiago teve a ideia de contactar o nosso querido varandeiro do Zodíaco, Ailton Monteiro, que é um defensor do filme, e pedimos pra ele mandar um áudio pra gente. Faz tempo que ele não tinha nenhuma aparição aqui na varanda, né? Falando o que ele achou do filme. Vamos ouvir, varandeiros? Olá, amigos da varanda, tudo bem? Pois é, você sabe quando você ouve alguém xingando aquela banda que você gosta muito, aquele artista que você gosta muito, e aí você fica vermelho de raiva por causa disso? Pois é, ultimamente isso não tem acontecido muito comigo em relação aos filmes, mas isso depende muito do grau de pedradas que ele recebe. Pois é. Então, ouvindo o podcast, né, da semana passada sobre Todos Já Sabem, eu senti mais ou menos isso. Embora eu entenda o quanto é individual a nossa apreciação de cada obra de arte. Curiosamente, os filmes do Asghar Farhadi que eu mais gosto são justamente os trabalhos dele fora do Irã. O passado e este novo, né, Todos Já Sabem, feito na Espanha. Embora eu goste bastante também de Procurando Ellie, que guarda muitas similaridades com a trama do novo filme. Então, esse novo filme me conquistou desde o início e me manteve interessado na trama e nos dramas de seus personagens até o final. Eu vi tudo com muito entusiasmo mesmo.
o começo com Penélope Cruz e Carla Compra, né, que é a menina que interpreta a filha mais velha dela, sorrindo, ambas sorrindo, sorrisos lindos, representando uma alegria de estar vivo naquele ambiente rural e lindo ali da Espanha. Senti-me como que levado para aquele vilarejo e fiquei muito feliz junto com os personagens daquele momento. E esses momentos felizes são fundamentais para que se faça um contraste com o momento sombrio que acerca o filme logo após a cena, ou então pouco antes, né, do sequestro da garota. E outra coisa que foi comentada no podcast foi acerca da falta do toque latino do Farhad. Então, se ele não tem um toque latino, o que de repente talvez seja questionável, eu não vejo isso como um problema. Então, ele é um filme de um cineasta estrangeiro, né, um dos grandes cineastas da atualidade, que tem uma habilidade em tratar de suspenses e dramas familiares, como poucos da sua geração. E Farhad é iraniano, é um país que não tem as mesmas liberdades da Espanha, por exemplo, muito por causa da religião imposta, dos costumes de muitos anos. Assim, ele dá o melhor que ele tem. Outra coisa que um ponto alto, assim, um dos pontos altos do filme é a fotografia linda do José Luis Alcaine, grande mestre que trabalhou muito com o Pedro Almodóvar, né, confere à obra uma beleza toda própria. Tem uma coisa que muita gente fica incomodada, que é a questão do aspecto de novela, do drama, né? Então tem as revelações de paternidade, dinheiro. Então isso pode incomodar alguns, mas eu abracei tudo com muito amor. Eu acho que eu gosto um pouco de novela, talvez, embora não acostume a assistir muitas novelas. Aí tem a trama de Whodunit, né? Essa trama, se fosse só a trama de Whodunit, talvez não me interessasse tanto, mas aí tem a força, isso é emoldurado pelos dramas individuais de cada personagem. Então, tanto o trio principal, a Penélope, o Bardem, o Darim, quanto os coadjuvantes, que também são importantes, a gente fica de olho em cada um, porque qualquer um poderia estar envolvido no sequestro da garota. E eu não acho de jeito nenhum que o filme seja baseado em um roteiro. Assim, o roteiro, a mola não é a mola principal. Eu vejo a direção como a mola principal, embora o roteiro também seja super importante, claro. Então, o comentário que eu fiz quando eu saí da sessão foi justamente esse. Que diferença faz um grande diretor, né? Mas, claro, eu tinha adorado cada minuto do filme, então puxei sardinha para o nosso querido Farhad. Enfim, não sei se defendi o filme como gostaria, eu sou péssimo debatedor, mas acredito que falei o principal. Abraços a todos. Bye, bye. Tá feita então a defesa do Ailton, um grande entusiasta do filme. Maravilha, é sempre bom ver como as Lados pessoas opostos, né? enxergam de maneira diferente o que a gente comenta aqui na varanda. Eu acho isso ótimo, muito legal. E eu gosto o que eu mais gosto no Ailton, na verdade, é como ele defende sempre apaixonadamente os filmes. Ele sempre puxa muito pro pessoal. Eu acho isso muito Desde legal. os textos dele, né? Isso é E ótimo. eu acho legal você reconhecer que você se apaixonou e que isso mudou a maneira como você assistiu ao filme, porque geralmente a gente tenta tomar uma visão um ponto de vista muito racional e descarta o fato de que para alguns filmes a gente simplesmente Gostou se e deixou pronto. levar Claro. e se apaixonou, enfim. É isso então, até semana que vem.